Vamos falar sobre reabilitação com postes de fibra em dentes endodonciados. Seguro que esse é um dos temas que mais me gusta falar, porque eu sou endodoncista e trabalhei por muito tempo fazendo tratamentos endodônticos. Hoje não mais hago tratamentos endodônticos, pero minha realidade aún é restaurar dentes endodonciados e quase que toda semana entregamos sonrisas onde dos dentes está endodonciado. Isso é algo muito especial. Os resultados hoje são incríveis, pero nem sempre foram assim. Isso é graças a uma curva de aprendizagem que normalmente lá ensinamos nos cursos e conseguimos que os alunos avancem bastante nesse tema. Nesse curso eu não vou falar muito sobre as restaurações estéticas com postes, pero vou poner alguns casos ao final. Vamos a discutir mais relacionados à prótese dental. Livro em espanhol, Reabilitação Estética em Dentes Tratados Endodonticamente, também em português. Também me gostaria de agradecer aos amigos do Brasil que estão aí presentes, tá? Então, disse que também temos várias pessoas de Brasil presentes nesta live. E quando eu penso em um dente endodonciado, eu tenho várias possibilidades de tratamento. Eu posso fazer uma carídia, podem tentar um blanqueamento. O blanqueamento está mais indicado quando temos um caso de dente muito bem posicionado e também quando é apenas um dente escuro, quando não se tem uma abertura endodôntica com bastante desgaste, ou seja, tem que ser uma abertura endodôntica conservadora, especialmente em pacientes jovens. Então, esta seria nossa preferência. Então, situações como estas podem ser resoltas em nosso dia a dia de consultório. Então, associando postes com coronas ou com restaurações diretas, temos técnicas muito especiais, muito conservadoras, que permitem manter os dentes, permitem alcançar resultados muito interessantes. Então, é sobre isso que vamos falar. Um caso clínico para começar ilustrando. A vezes, com resina, temos que utilizar 10, 12, 13 colores para alcançar um resultado melhor. E assim é. E quanto mais dientes nós incluímos no plano de tratamento, melhor será o pronóstico. Então, quanto mais dientes conseguimos incluir, melhor será o pronóstico para os casos. Os tratamentos endodônticos estão relacionados a pequenas decolorações dentais. A vezes, essas alterações de color ocorrem por la pérdida de dentina, el esmalte é mais gris e deixa os dentes um pouco mais grises. Então, temos um aspecto mais gris do esmalte quando temos uma abertura endodôntica que destrói mais tecido dental. Então, quando hacemos uma abertura mais conservadora, é melhor. O tratamento endodôntico ele pode ser mais estético. Por exemplo, hoje sabemos que não devemos utilizar cimentos endodônticos à base de retinol. O retinol está relacionado a decolorações coronales e também estão relacionados a uma perda de adesão. Piora um pouco a qualidade adesiva. Interfere na polimerização de los adesivos. Evitar utilizar cimentos à base de retinol. Fazer um acesso endodôntico o mais conservador possível, sem tocar na cara vestibular internamente da câmara pulpar. É muito interessante. A dentina é um tecido que garantiza o color ao dente. O esmalte é gris, é translúcido. Então, o esmalte translúcido deixa o dente mais gris se temos uma grande perda de dentina. Então, quando hacemos uma abertura endodôntica,
temos que manter o máximo de dentina, fazer algo bastante conservador, um preparo conservador para manter o color original, porque o esmalte é mais gris, é mais oscuro, a dentina é mais luminosa, então não devemos perder dentina, mesmo porque quando perdemos dentina, perdemos a resistência dental. E aqui, miren que na imagem da direita temos muito menos dentina e assim temos um aspecto mais gris do dente. Isso deixa mais oscuro os dentes. Então, temos que ser conservador. Nestas imagens, miren, na letra A, uma abertura endodôntica conservadora. Na letra B, já se perde um pouco mais de dentina. Quando se perde a dentina, temos um aspecto mais gris do dente. Na letra C, aún mais dentina perdida. Miren que o dente está muito mais oscuro. E miren que em D, quando comparamos a letra A, temos um dente mais branco, com maior valor. Há uma interferência do cortisol no color do dente, porque está muito delgada a parede vestibular. E assim temos um perjuízo estético. Também temos que, para ter um dente mais agradável, sem alteração de color, que fazer uma limpeza da câmara pulpar. Essa limpeza tem que ser o mais conservadora possível. Temos que remover o teto da câmara pulpar, pero não desgastar de uma forma demasiada. Se aqui temos que cortar um pouco mais, temos que remover esta dentina para melhorar esse aspecto. Miren, outro problema. Para evitar decolorações futuras, temos que, mientras hacemos o tratamento endodôntico, remover a gutta percha por lo menos 3 a 4 milímetros más allá de la margen gingival. Entonces, esto es fundamental para termos uma menor possibilidade de decolorações coronales. Então, não é só fazer um tratamento estético. Temos que pensar em não determinar uma decoloração dental. E aqui, mostrando um caso de um paciente com um fenótipo gengival mais delgado, miren que há uma sombra da raiz oscura na região cervical e isso vai determinar um aspecto também esteticamente desfavorável ou menos favorável. Isso está relacionado, por exemplo, a um periodonto mais delgado, uma encía que não tem uma qualidade para um espessor para deixar os tecidos com um melhor color. Então, nesse caso, a vezes temos que associar a cirurgias periodontales de injerto de conjuntivo para alcançar resultado melhor nesta região. Miren, mostrando quando temos um fenótipo gengival mais delgado e a utilização de um perromuñón colado, a tendência é a encía quedar muito gris, muito oscura. Então, hoje, nós entendemos os riscos de utilizar um perromuñón colado, pode determinar uma grande perda de resistência dental, especialmente quando a abertura é menos conservadora e também temos um aspecto mais oscuro na região cervical. Miren que para conseguirmos introduzir um perromuñón colado, temos que ter paredes divergentes para o oclusal. E isto vai a determinar uma perda de tecido dentinário tanto na cervical da raiz como na parte interna do remanente coronal, o que é muito perjudicial para nós outros. E remanente coronal é extremamente importante para o prognóstico de uma prótese. O remanente coronal possibilita
uma maior área para adesão, tanto internamente como externamente. Además de isso, o remanente permite que tenhamos um efeito Feruli, temos um abraçamento desse remanente, o que é muito bueno. E quando temos remanente dental, diminuímos o braço de palanca que se forma desde o borde incisal hasta a cervical, ou melhor, hasta o remanente dental. Quanto maior o braço de palanca, mais potencializamos as forças e assim temos um maior risco de fraturas radiculares quando utilizamos perromunhões colados ou desplazamento de postes quando utilizamos postes de fibra, por exemplo. Então, manter o remanente coronal é fundamental, porque o remanente possibilita um abraçamento. Miren essa imagem. Na esquerda há remanente, na direita não há remanente. Quando temos uma ação protusiva, miren a tendência de desplazamento da parte coronal. E nesse caso, onde não temos remanente, temos um maior risco de desplazamento dos postes. E com essa imagem, entendemos que o melhor remanente coronal é o remanente palatino. Na situação da esquerda, temos um bom remanente coronal. Ao meio, temos um remanente um pouco menor, mas aún assim, bueno. E na direita, nada de remanente. Nesse caso da direita, temos uma sobrecarga, o poste está sobrecargado. Então, temos um maior risco de desplazamento, de fratura da linha de cimento. Então, a razão principal para um desplazamento de poste está relacionada à falta de remanente coronal, associado à dificuldade de adesão interradicular. Por que as fraturas ocorrem? Especialmente por el alto módulo de elasticidade e por los desgastes necessários para a cimentação del perromunhão colado. Como hablamos anteriormente, para que o poste adentre no conducto, temos que ter uma preparação divergente para o oclusal. Isso é bastante perjudicial para o pronóstico. Miren, com essa imagem podemos demonstrar melhor. E para encajar, para entrar com uma corona, também temos que ter uma convergência de paredes para o oclusal. E para enmascarar o perromunhão colado que tem um color oscuro, devemos utilizar uma preparação de 1,5 milímetros, 2 milímetros e assim perdemos aún mais o espessor do remanente coronal, o que é muito perjudicial. Qual é a função de los postes? A principal função de um poste é permitir uma retenção para a prótese, para a corona. Además de isso, conseguimos aumentar a resistência coronal, pero ao utilizar um poste na raiz, transferimos forças para a raiz e fragilizamos a raiz. Toda dentina que se perde fragiliza aún mais a raiz. Essas são imagens que construímos juntos com Marcelo Teixeira, um grande amigo de Campinas. E ele hizo para nós uma prova de elementos finitos e com o ouro, um perromunhão colado em ouro, comparando a um poste de fibra de vidro. Miren que com o ouro há uma concentração de tensão em um ponto e o poste de fibra permite uma melhor distribuição das forças por la raiz. Esta é a grande ventaja dos postes de fibra que hoje são reconhecidamente os melhores materiais para a região anterior. Em los dentes posteriores predomina uma força mais axial, que é maior, pero menos perjudicial. Em los dentes anteriores predomina uma força mais oblíqua. Esta força mais oblíqua é uma força mais perjudicial, porque está fora do eje del dente. Aqui temos uma situação de
de um dente anterior que é mais delgado. Este seria o problema quando comparamos a um molar. O molar é muito mais grueso. Então, assim, a carga em dentes anteriores é mais peligrosa. A força oblíqua, uma força cisalhante que predomina nos dentes anteriores, é mais peligrosa. Además que os dentes anteriores são mais delgaditos que os dentes posteriores. Assim, quando estamos diante de dentes anteriores, a indicação de los postes é mais frequente e mais precoce. Ou seja, quando se perde 60%, 50% da porção coronal, já temos a indicação de um poste em um dente endodonciado. Ao contrário, quando temos um molar para indicar um poste, praticamente temos que perder quase toda a corona. E hoje em dia é cada vez menos frequente a indicação de um poste em um molar. Esse é um caso só para ilustrar, um caso que restauramos com resina diretamente sobre um poste. Resultados muito previsíveis, pronóstico excelente, sim, pero eu não vou falar sobre esse tipo de trabalho hoje com vocês. Seguimos com os postes. Hoje não mais utilizamos postes cilíndricos, porque são mais peligrosos. Eles têm um diâmetro cervical igual ao diâmetro apical. Ou seja, para rellenar bem a cervical, eu tenho que desgastar de forma igual a apical. Então, eu tenho um risco de perfurações. Na região cervical, temos que entender que quanto menor o espessor do poste, maior o risco de fratura. E quanto mais cimento resinoso utilizamos, temos o maior risco de desplazamento dos postes. Assim sendo, temos que utilizar postes que melhor rellenem o conduto. E estes postes não são cilíndricos. Tem que ser postes que tenham uma conicidade. Os postes cilíndricos não rellenam muito bem o conduto. Temos que utilizar postes que sejam com doble conicidade, como exemplo, White Post DC de FRAM ou DT Light Post de Bisco. Temos um desenho muito interessante de FRC Postec, pero em Brasil não está. Eu creio que em América Latina também, tampouco. O cono apical de, por exemplo, um poste DC1 é igual ao cono apical de um poste DC1 especial. O que é um poste DC1 especial? A FRAM ha desarrollado há mais ou menos 10 anos. Nós hemos feito um desenho para que pudéssemos desenvolver esse poste. E o poste especial é muito interessante. Por quê? Porque tem uma cervical mais grossa. Então, para uma apical delgada, uma cervical mais grossa. Uma cervical mais grossa que permite um melhor relleno sem desgastar de forma demasiada a região apical. Temos um poste 0,5 e um poste 0,5 especial. O 0,5 especial tem a ponta de um DC05, pero a cervical del DC2. Ou seja, onde eu necessitava um poste DC2, hoje eu utilizo um DC05 especial e consigo rellenar também, pero desgastando muito menos a região cervical. Isso é uma grande ventaja desse poste. Hablando dente a dente, começando por los molares. Los molares são dentes que cada vez mais utilizamos menos los postes intrarradiculares. Porque são dentes que têm a câmara pulpar, a entrada dos condutos e uma grande área para adesão. Ao contrário de um dente anterior. Además, a força é mais axial e temos um maior espessor de resina ou de cimento tipo core para ser abraçado. O poste tem uma grande ajuda de la resina em la estabilização de la prótese. Então, esta é uma grande ventaja de los molares.
Quando temos que utilizar um poste em molares, utilizamos basicamente um poste na raiz distal de los molares inferiores ou na raiz palatina de los molares inferiores. Estes postes podem ser mais delgados e mais curtos. É solamente algo adicional para a retenção. A melhor retenção que existe é da câmara pulpar, está relacionada à própria área que temos para a adesão na corona. Essa imagem de Flávio Assushi mostra exatamente o risco em los molares de la pérdida de las crestas marginales. Quando perdemos as crestas, a tendência é que a força axial sofra uma decomposição peligrosa e temos um grande risco de fraturas longitudinais. Então, quando temos paredes delgadas, é muito interessante rebajar as cúspides para protegê-las. Então, a causa mais frequente de fraturas em dentes posteriores é a manutenção de la pared alta ou vestibular ou palatina, que pode fraturar e generalmente fratura também incluindo um fragmento radicular, é uma fratura coronaradicular. Em los premolares, quando perdemos as crestas marginales, também temos um grande perjuízo. E para paredes delgadas, há que fazer uma proteção de las cúspides. Então, rebajamos as paredes para abraçar estas cúspides com uma corona ou com uma resina. Isso pode ser feito de forma direta. E nesse caso, podemos fazer restauração ou próteses sem a necessidade de postes. É possível. Premolares são dentes mais problemáticos. Miren, raízes muito irregulares, muito delgadas, com achatamento mesodistal muitas vezes. E quando temos, por exemplo, uma situação como esta, não logramos mirar em uma radiografia. E muitas vezes podemos perfurar essa raiz ou na região de furca ou na região vestibular, porque não miramos a curvatura que existe. Para situações de premolares com dois conductos, é muito interessante a estratégia de utilizar dois postes. Dois postes permite uma melhor fundação para a corona, para a prótese. Então, é muito interessante utilizar dois postes e a própria divergência entre os postes, quando hacemos o munhão, garantiza uma melhor retenção. Então, muito melhor que rebaixar um poste principal é utilizar dois postes, mesmo porque temos uma maior quantidade de fibras. E essa maior quantidade de fibras garantiza uma melhor resistência para o conjunto. Se temos um premolar com uma forma mais ovoide, um achatamento mesodistal, um desenho mais elíptico, uma grande distância vesíbulo-lingual, podemos utilizar mais de um poste. Mirem na imagem da direita, utilizamos um poste que alcança a gota persa e o outro poste vai hasta onde conseguimos adentrar para reduzir o volume de cemento resinoso. É uma estratégia muito sencilla e com grande possibilidade de melhorar o pronóstico. Melhor que reembaçar um poste, mesmo porque não necessita desgastar a cervical para deixar os conductos expulsivos para o oclusal. Aqui mostrando um caso clínico onde não desgastamos nada, solamente utilizamos mais de um poste rellenando todo o conducto da melhor forma possível. Temos aqui uma imagem exatamente de um dente com dois conductos e utilizamos dois postes, um em cada conducto. E podemos, nessa situação, utilizar postes um pouco mais curtos e delgados, porque é suficiente, mais que suficiente para uma boa retenção da prótese. Uma imagem radiográfica
mostrando a adaptação do poste. Excelente. Bem, premolares são dentes que necessitam de postes quando se perde bastante corona, pero os dentes que mais frequentemente indicamos postes são os dentes anteriores. E os dentes anterosuperiores, eles são mais peligrosos, porque durante a função, os inferiores conseguem estar um pouco mais axiales. Os anterosuperiores estão recebendo uma força por palatino. É pior quando temos um paciente classe 2 com a sobremordida exagerada, por exemplo, e lá as tensões se acumulam exatamente na região cervical. E nesta região temos os maiores riscos de empezar uma fratura, por exemplo, uma fratura do tipo corona radicular. O paciente a vezes também não colabora, vai a morder todo. E, miren, se temos 50% de perda coronal e tratamento endodôntico, indicamos um poste em dentes anteriores. Isto é solamente do ponto de vista didático. Cada caso é um caso e merece uma atenção especial. Pero quando se perde metade da corona e temos um tratamento endodôntico, então indicamos um poste para esse dente. Aqui temos uma situação de um dente com um remanente coronal aparentemente bueno, pero não é tão bueno. É um remanente falso, fake. Miren que o esmalte é praticamente nada. Só uma capita de esmalte. Então, podemos considerar que esse esmalte não se pode aproveitar. Então, esse dente pode ser considerado como um dente praticamente sem remanente coronal ou com um remanente muito malo. E por que utilizamos um poste se não há remanente coronal? Porque temos uma raiz ou um dente único, é uma prótese unitária. Porque temos uma boa longitude do poste na raiz, um bem largo de poste na raiz e uma excelente adaptação cervical do poste. Isto é muito especial. Aqui temos uma situação, imagens mostrando exatamente que na esquerda o remanente coronal, ele praticamente garantiza a retenção. O poste vai aumentar a resistência desse remanente. Na imagem do centro, nós temos um auxílio do poste na retenção, que também o poste reforça o remanente. E na imagem da direita, temos um poste que está solo, não é remanente coronal, e a resina que vamos utilizar nesse caso ajuda, pero muito pouco, para uma boa retenção. Então, na direita, o risco de desplazamento aumenta, e por isso nós temos que utilizar o poste mais largo possível e o mais adaptado possível na região cervical, em uma situação como esta. Por que os postes se soltam? Os postes se soltam especialmente por la falta de remanente coronal. Por la falta de remanente coronal, esta é a razão para os postes se soltarem. E quando eu tenho um poste desplazado, generalmente não há fraturas radiculares, o que é uma ventaja. Podemos aproveitar esta raiz. Pero a causa principal de los desplazamentos é a falta de remanente coronal, também uma técnica mal utilizada. E quando temos um dente anterior, os riscos são maiores. Muito difícil ocorrer um desplazamento de uma corona, de um poste em um molar. Muito mais fácil em um dente anterior, um canino, especialmente sem remanente coronal. A dificuldade de adesão intraradicular é um problema. Então, además da falta de remanente coronal, temos uma dificuldade de adesão intraradicular. Sim. Então, temos que buscar, durante
esse trabalho o menor espessor possível de cimento resinoso. Então, se é difícil trabalhar com um poste bem adaptado, temos que lançar mano de algum recurso para reduzir a quantidade de cimento resinoso. Por quê? Os cimentos resinosos, os materiais resinosos, de uma forma geral, sofrem uma compactação em direção ao centro. Isso causa uma competência entre as paredes opostas e assim eu tenho um risco de falhas adesivas. Para piorar, não logramos fazer uma técnica incremental em um conduto e temos um fator de configuração cavitária muito menos favorável em um conduto que em uma cavidade classe 1. Em uma classe 1, temos um fator C igual a 5. Em um conduto, temos um fator C igual a mais ou menos 400, 200, 500, segundo alguns estudos na literatura. Como não conseguimos controlar esta contração, ao diminuir o volume de cimento resinoso, conseguimos reduzir as tensões durante a contração de polimerização, porque não é possível fazer uma técnica incremental. Então, esse é o maior problema. Os dientes anteriores, generalmente, são mais indicados postes do tipo especial, DC especial, white post DC especial 0,5 para os laterais, DC1 especial ou DC2 especial para os caninos e incisivos centrais. São os postes mais indicados para os dentes anteriores. Então, é muito importante que, durante a endodôncia, pensemos em centralizar o poste para que tenhamos um volume adequado de material em la cara palatina. Miren, se temos um poste que está palatinizado, a tendência é que esse poste toque no incisivo inferior e assim tenhamos que desgastá-lo de tal maneira que ele perda sua função. Incisivos inferiores são dentes que apresentam achatamento mesodistal de sua raiz. Esse achatamento mesodistal torna a preparação mais perigosa, porque o que é muito delgado em uma radiografia é aún mais delgado. Então, temos que entender que para um incisivo inferior, um poste 0,5 já está no limite. Não podemos utilizar um poste 1 ou 2 em la grande maioria dos casos. Temos que utilizar um 0,5 ou um 0,5 especial. O problema é que o poste sempre está muito bem adaptado quando consideramos o sentido mesodistal. Pero, quando consideramos o sentido vesíbulo-lingual, temos um poste que está holgado no conducto. E esse poste holgado vai determinar um maior espessor de cimento resinoso. E para controlar isto, é interessante utilizar mais que um poste, onde apenas miren, essa imagem pode falar mais que eu poderia falar. Apenas um poste vai alcançar a gota persa. O outro poste vai hasta onde conseguimos para reduzir o volume de cimento resinoso. Pode ser muito mais curto o outro poste. E aqui temos uma estratégia muito interessante, muito conservadora, porque desgastar para rebaixar um poste inferior é muito difícil, é muito mais complicado, porque teríamos que fazer o conduto expulsivo. Isso não é bueno. A preparação endodôntica para os postes de fibra. Esta preparação é uma preparação que lançamos em 2005 na revista Dental Press de Estética, onde hacemos uma preparação inicial do conduto, normalmente com fresas de largo ou Gates-Glidden. Desculpem, na América Latina, piso é largo, então tem a ponta inativa. Pero há outras fresas endodônticas
Um abraço ao professor Valdívia, de aqui de Brasil, que também é de Peru. Um grande abraço para esse amigo. E que também habla muito sobre postes. E temos aqui, depois da preparação inicial, a odontometria. Luego, hacemos uma preparação com as frestas de los kits de forma sequencial, ou seja, de la mais delgada hasta las que escogemos. Luego, hacemos a preparação final del conducto com as limas, conforme a estratégia que já utilizam no dia a dia de consultório. E obturamos em sessão única ou não, desobturamos o mais precoce possível para não ter risco de material endodôntico em contato com as paredes. E ao final, para ilustrar a técnica, aí temos o poste, o muñón e a corona. Pero nesta última parte de nossa conferência, vamos falar sobre protocolo. Protocolo, como fazer quando um diente chega já tratado endodonticamente, temos que utilizar o poste. Primeira etapa, seleção do poste. Há vários postes excelentes. Este é o poste que mais me gusta, o White Post DC e DC especial de FGM. Esse guia é utilizado em la radiografia convencional, pero podemos tomar nota del diâmetro e com uma régua fazer a medida em uma radiografia digital. Aqui temos um caso. Miren, à esquerda poste White Post DC05. DC05. À la direita, DC05 especial. O DC05 especial vai a rellenar melhor e não desgasta mais que o poste 05. Esta é uma grande ventaja desse sistema. Miren, em dentes anteriores, os postes especiais são melhores, porque rellenam melhor a cervical. Miren, na situação da direita, exatamente os postes especiais sendo utilizados. Quando o poste mais grosso está holgado no conducto, podemos utilizar mais que poste, ou também se pode rebaixar esse poste, conforme a técnica é muito difundida também. Me gusta mais utilizar mais que poste. E a vezes hago em uma placa de vidro filetes de resinas que se assemelham a conos R7, R8 de gutapercha. Não sei se hoje na endodontia estão utilizados, pero já entende a forma. Nada tão crítico. Tem que ser uma resina para poner no conducto, reduzindo o espessor de cimento resinoso, rellenando melhor esse conduto. Además, podemos fazer, como hablamos, rebasamento de poste. Com os postes especiais, que são mais grossos na cervical, hoje trabalhamos muito com esses postes no dia a dia. Podemos aún utilizar a parte que cortamos, seccionamos depois de provar o poste. Podemos esterilizar e fazer como se fosse uma cunha, como se fosse algo para trabalhar, para ocupar o espaço alrededor do poste. Qual é a longitude ideal? 2/3 da remanência dental total, ou seja, desde a remanência coronal hasta a gutapercha, temos que rellenar 2/3 com o poste. Ou, a medida da corona, a longitude da corona, tem que ser igual à longitude inserida do poste na raiz. E sempre temos que respeitar as curvaturas na raiz. De forma resumida, em los dientes anteriores, os postes devem ser os mais largos possíveis. Em premolares, vale a estratégia de utilizar mais que poste. E em molares, podemos utilizar postes mais curtos e mais delgados. Vamos a medir o conducto. Por exemplo, aqui temos 20 milímetros. Quantos milímetros tenho que deixar em la apical? Mais ou menos 5 milímetros.
pero siempre tenemos que utilizar una margen de seguridad. Entonces, 20 menos 5 menos 2, o sea, 20 menos 7 es mi profundidad inicial para a desobturação. Com isto, vou com uma fresa de piso. Em Brasil, piso tem que ser largo. Para os participantes, piso aqui tem uma punta ativa. La largo tem uma punta inativa. Pero para ustedes de América Latina, na maioria dos países que he estado, foram mais de 20 países, utilizamos postes, fresas que se chamam fresas de piso. Uma pista número 2 para anteriores, uma pista 0,5 ou uma pista 1, melhor dizendo, para os inferiores e dientes posteriores. Removemos para ser também uma Gates Glidden, removemos a gutta percha e para utilizar as fresas del kit, há que utilizar sempre toda a remoção da gutta percha com as fresas Gates Glidden ou de piso. Só depois que alcançamos a medida ideal, com as fresas del kit, os ensancheadores del kit, de forma sequencial, empleamos, hacemos uma optimização desse conducto. Solo uma optimização. Não é necessário grandes preparações, não devemos desgastar. Se escorremos um poste 2, utilizamos o ensancheador 0,5, depois 1, depois 2. Sempre de uma forma sequencial para não forçar as fresas em las paredes del conducto. Luego, eu vou probar o poste, radiografiá-lo. Lo mais interessante é que o poste esteja o mais adaptado possível às paredes do conducto. Marcamos, hacemos uma marca 2 milímetros antes da referência incisal oclusal. Então, hacemos essa marcação e cortamos com uma fresa que pode ser troncocônica, pode ser cilíndrica, como queira. Cortamos desta forma. Miren, isto está equivocado. Este corte foi muito cerca da encía, do remanente. O corte correto é este. Miren, 2 milímetros mais allá da referência incisal. E para demonstrar a técnica, eu vou passar para vocês o passo a passo da técnica com este vídeo. É um vídeo que mostramos inicialmente utilizando um hilo retrator com um naselamento modificado com dique de goma. Esse lençol, esse dique é um dique de higienic ou de roeco, dependendo do país. Alguns países é uma casa comercial, outro é outra. Esse é o mesmo. Vamos a utilizar uma fresa de Gates Glidden, remover o tapete. Agora estou demonstrando a utilização da fresa del kit, o ensancheador del kit. Quando finalizamos a preparação de forma sequencial, eu vou marcar e cortar corte del poste fora da boca. Provamos, miren, 2 milímetros mais allá da referência oclusal. Le hicimos um encerramento e agora vamos a tratar o poste. Alcohol 70, luego silano, pode ser um Procil de FGN, com uma fita Teflon, assim a chamamos em Brasil, ou um isotaper, esta é uma isotaper de TDV. Protegemos, gravamos com ácido fosfórico por 15 segundos. Trabalhos do Logécio mostram excelentes resultados utilizando ácido fosfórico por 15 segundos, mais adesivo universal. Secamos totalmente o conducto e vamos a aplicar o AMBA Universal APS de FGM. Pode ser outro sistema que vocês utilizem de sua preferência. Um Panavia, outro mais. Por aqui utilizamos o White Post, o Alcen Core com o adesivo Âmbar Universal. Removendo o excesso de adesivo em uma gasa com o microaplicador, um chorro de ar para remover
o excesso y evaporar el solvente. Fotocuramos por 40 segundos mínimo. E agora vamos utilizar o cimento tipo core. O cimento Alcencor é um cimento muito interessante. Vem com uma ponteira delgada que permite chegar hasta a apical, a região apical. Desplazamos a primeira porção. Miren, agora sim, ponendo no conduto, rellenando. Agora vamos a inserir o poste. Apaguen a luz del consultório, não del consultório, del equipo, para que o cimento não endureça de forma precoce. Fotocuramos. Esse cimento Alcencor serviria para fazer também o muñón. Outro vídeo aqui. Este é um vídeo que mostra a técnica para a prótese. Então, quando pongo o poste, remuevo o excesso de cimento, removendo o excesso para quitar alguma burbuja. Fotocuramos por uns 5 a 10 segundos. Luego, prosseguimos com o mesmo cimento Alcencor alrededor do poste. Miren, para que possamos fazer o muñón, o núcleo de relleno, como prefieran. Não tem que estar bonito, tem que estar suficiente para uma preparação para a corona total. Fotocuramos por 2 minutos. Aí está. Ponendo o cimento residuoso. 2 minutos. E aí temos a preparação. Miren, com a fresa, de acordo com a técnica que utilicem. Último caso que vou poner para abrir para perguntas é um vídeo que mostra um pouco de nosso trabalho com a resina composta. Então, esse trabalho com a resina é um trabalho muito interessante. Hacemos a aplicação de uma resina palatina. Pode ser uma resina, por exemplo, nesse caso foi uma resina Renamel OC. Eu prefiro uma Trans 30 de Vivadent, de Boclar. E aí, podemos, depois que alcançamos igualar com resina o substrato, utilizar um opacador. O opacador é a regra de ouro para alcançar resultados que não quedem grises. O opacador Opaker Pink Creative Color da Cosminet é muito interessante porque não deixa tão branco. Luego, temos que utilizar uma resina, por exemplo, pode ser uma resina UD1 de Enamel. É uma resina italiana. Para os que estão mirando de Espanha, é muito cerca para conseguirem. Na América Latina também la temos. Em Brasil, la temos. O hotel que comercializa. Aí temos uma resina mais branca, nesse caso uma IWS. Em Brasil seria uma resina, poderíamos utilizar uma DB1, uma resina mais clara. E assim, cervical de encina 1, ou seja, UD1, em terço médio para incisal, uma resina UD05 ou DB1, uma resina mais branca. Hacemos mamelones, não podemos exagerar na translucidez incisal. Luego, vou poner uma resina, nesse caso uma microhíbride OC. Recomendo a vocês uma Trans 30 de Vivadent. Outro truco muito especial, uma sugerência muito valiosa, em la cervical um pouco de um tinte, que pode ser um light brown de Cosminet, ou pode ser um tinte ocre, ou naranja, ou amarillo. Um pouco de color na cervical é necessário para deixar os dentes mais naturais.
Aqui ponendo como última capa uma resina de valor, uma resina de efecto acromática. Utilizamos muito estas resinas. Esta é uma dessas resinas, a Microfil Incisal Light. Notem que essa resina cambia de color tras a polimerização. Este é um instrumento de care, pero não nada tão especial. É bueno, podemos utilizar. Sempre uma espátula IPC. Aqui temos o polido com uma fresa delgadita, um disco abrasivo Diamond Pro, puntas de DH Pro excelente. Miren o resultado final. O lateral é um dente natural e os dois centrais são dentes endodonceados. Miren a textura. Para nós brasileiros, a vezes falar em espanhol não é uma tarefa tão sencilla. Me gusta estudar espanhol e a vezes notamos palavras exatamente iguais, pero com significados antagônicos. Isso que dificulta um pouco a comunicação. Espero que vocês tenham aproveitado a charla. Algo informal, algo que hacemos com o coração. Um abraço a todos os amigos.